de futebol, onde o juiz está aparecendo demais, que é um sinal claro de que o jogo não está certo, né? É o que está acontecendo. Antigamente aqui tudo acabava em pizza e nós estamos, como diria o ministro Marco Aurélio, vivendo uma quadra em que o Supremo é a última palavra sempre e tudo aqui acaba no Supremo Tribunal Federal. Daí essas últimas decisões que tomam conta do noticiário, até mais do que o presidente Jair Bolsonaro, uma fábrica de leads, né? Pois é, olha, são decisões importantes. O Supremo ali, ontem, na abertura, colocou ali alguns pontos, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não pode reeditar medida provisória não votada no Congresso Nacional, já disse que não pode governar através de decretos e coloca ali um recado claro para o Palácio do Planalto de limites. Por outro lado, duas decisões importantes. A primeira do ministro Luiz Fux, que atendeu um pedido do PDT e decidiu, agora só o plenário do Supremo pode mudar, o conteúdo, ou seja, aqueles diálogos retirados dos telefones dos procuradores pelos hackers, eles não podem ser destruídos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou a sugerir, né, de que isso poderia ser destruído, porque a investigação não é dos diálogos, e sim da invasão de telefones de autoridades. Agora o ministro Luiz Fux colocou ordem, não pode destruir, e mais, ele pediu cópia, né? É um segredo que vai passando até abre. E ali estão conversas íntimas e pessoais também de procuradores, né? Isso é muito perigoso. Por outro lado, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é esquisita. O Supremo pode muito, mas também não pode tudo. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu sem nenhum pedido, porque essa investigação é do próprio Supremo. O Supremo está fazendo uma investigação e ninguém sabe qual é o final disso, porque não pode investigar e não pode apresentar nenhum pedido, não pode apresentar denúncia. Isso é uma função exclusiva do Ministério Público, que já antecipou que não vai usar esses dados desta investigação. E aí o ministro Alexandre de Moraes decide, sem pedido nenhum, né, interromper investigações com o uso de dados da Receita Federal, principalmente com relação a ministros. Nós estamos agora numa fase ali em que os ministros estão digerindo e esses dados vão para o Supremo, né, saber exatamente o que pensam os procuradores e o ministro Sérgio Moro do Supremo Tribunal Federal. Tudo está nos diálogos ali. Não se surpreenda se o Supremo decidir suspender Dallagnol da Lava Jato, que seria um ápice aí nesta intervenção do Supremo. Até a pressão vai em cima da procuradora, Raquel Dodge, né, Zé? E ela também se esquiva para não criar nenhuma situação desconfortável ali junto aos procuradores, né? Mas eu acho que vai ficar mesmo, como você disse, para o Supremo é decidir, tá um jogando pro outro ali, a batata quente, né? Exatamente, mas só a Procuradoria-Geral da República pode denunciar no Supremo ou pedir investigação, né? Essa coisa esquisita, que eu não sei bem o que é, que é um processo do Supremo, investigado no Supremo, decidido no Supremo, sem nenhum pedido externo. Esse é o caso do ministro Alexandre, né? Do ministro Luiz Fux ainda tem o pedido do PDT ali, mas eu não entendi por que ele requereu cópia de tudo. Eu quero saber também, parece uma curiosidade. Também quero saber o que tem aí nesse negócio. Pois é, você falou uma coisa que não conseguiu dar o nome, né? Olha onde a gente vive, né? Eu estava acompanhando aqui um post do antagonista que perguntava, né? Pergunta se o juiz, né? Quer dizer, se o Alexandre de Moraes poderia ser o juiz do hacker, né, que tem ali, pode trazer revelações dos próprios integrantes do Supremo e dele, inclusive, né? E por outro lado, tem também apontado aí, já de alguns dias na imprensa, na área de política, essa pergunta também, se o Moro, né, que era então juiz da Lava Jato e agora está à frente do Ministério da Justiça, pode fazer esse tipo de intervenção a qual você se referiu, Zé, com relação à liquidação de provas, tudo, quando caberia ao juiz que está à frente do caso, no caso o Valisney ou o próprio STF. Quer dizer, a coisa tá um monstrão aí que a gente não sabe quantas cabeças tem e nem o nome que a gente dá, né, Zé? São dois processos.
o Alexandre de Moraes foi autoproclamado como relator, né? Ele investiga ataques ao Supremo Tribunal Federal, inclusive de hackers, né? Contra o Supremo. Esse é o processo do Alexandre de Moraes, que é o relator. É esse que é o trem esquisito aí, que ninguém sabe dizer o que é. Sim. E o outro processo que o Luiz Fux decidiu é um pedido do PDT para não destruir as provas. Aí o ministro Luiz Fux foi além e pediu para que as provas fossem levadas ao Supremo. O que pode acontecer? Se os ministros entenderem ali nos diálogos que os procuradores e o então juiz Sérgio Moro investigaram, como tudo sugere, investigaram ministros do Supremo, aí vai ter repercussão. Isso é um prurido muito grande no Supremo e a investigação das mulheres, de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, essa investigação pode provocar confusão, porque aí vem, o ministro do Supremo só pode ser investigado pelo Supremo e com autorização do Supremo. Aí o Supremo que dá autorização para a Procuradoria-Geral da República investigar o próprio Supremo, para depois o Supremo decidir e julgar. Sim, sim. Bom, são tantos... É aquela história, os ministros dizem, acima do Supremo só Deus.